Cordial saudação a todos os estudantes de Direito Tributário. Quem está falando é o professor Carlos Augusto e estou gravando esse vídeo para falar sobre a extinção do crédito tributário. Vamos lá? O Código Tributário Nacional, ele define os casos, define e detalha, né? Os casos de extinção do crédito tributário entre os artigos 156 e 174. Então, no artigo 156, nós temos uma lista dos vários casos onde o crédito tributário ele será extinto. E nos demais artigos, nós temos uma série de detalhes sobre essas formas de extinção. Então, é sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Vamos pegar o Código Tributário, vamos ler esses artigos, sim, 156 até 174, certo? Vamos fazer uma forcinha, vamos ler, vamos pegar o livro para estudar, porque não é só essas aulas não, tá? O estudante tem que pegar o livro de Direito Tributário, ele tem que pegar mais de um livro, ele tem que fazer o resumo, ele tem que pegar outros vídeos com outros professores, tem muito na internet isso, ele tem que pegar revista, ele tem que estudar, tá bom, gente? Então, ânimo aí, viu, gente? Deem uma olhadinha no artigo 156 do Código Tributário. Então, lá nós temos diversos casos onde o crédito tributário ele será extinto. E vamos dar uma palavrinha sobre cada um desses casos. Primeiro, pagamento. É óbvio, estou devendo um imposto. Paguei, pronto. O crédito tributário está satisfeito, né? Porque foi pago. Como que eu vou pagar? Pagar com dinheiro. Esse dinheiro, sei lá, posso pagar com dinheiro vivo com o caixa do banco, né? A pessoa me atendendo. Eu posso pagar com cheque. Quem que usa cheque, né? Ninguém mais usa cheque, né? Ninguém usa cheque mais. Mas posso pagar com cheque. Posso pagar com cheque, só que aí o crédito tributário só vai ser extinto depois da compensação, viu? Eu posso pagar com cartão de débito, de crédito, que é dinheiro, né? Operação no computador, no aplicativo, no caixa eletrônico, tem diversas formas, né, gente? Mas é pagamento, tá certo? Ou seja, consiste na entrega de dinheiro para satisfazer aquele crédito tributário. Então, primeira forma de extinção é o pagamento. Segunda, compensação. Todo mundo lembra de ter estudado já compensação, né? Em direito civil, na parte de obrigações. Na compensação, nós temos créditos e débitos recíprocos entre duas pessoas. Então, aqui no caso, nós teríamos a fazenda pública, que é o sujeito ativo, e o contribuinte, o responsável tributário, que é o sujeito passivo. Então, nós teríamos duas relações jurídicas diferentes, uma tributária e uma outra diferente, onde na tributária a fazenda pública é a credora do sujeito passivo. E na outra, o sujeito passivo é credor da fazenda pública. Olha só. Gente, acontece muito isso, principalmente para quem é credor de precatória da fazenda pública. Acontece muito isso. Então, às vezes o fulano ele está devendo imposto, está devendo taxa para a fazenda pública, para o estado, para o município, e ao mesmo tempo ele tem que receber um precatório. Então, é possível que se faça a compensação. Mas, um detalhe, viu, gente? A gente tem que atentar para o fato que a compensação, que é o abate recíproco de dívidas, a compensação ela depende de uma lei autorizadora, uma lei local. Então vamos supor, o município tal lá faz compensação, vamos dar uma olhadinha na lei dele, na legislação do município. Lá diz que faz, então pode fazer. Não tem lei prevendo a compensação, não dá para fazer. Então depende da lei local. Então é tributo estadual, então tem que ter uma lei estadual. É municipal, depende de uma lei municipal. Então, sem lei, sem compensação. Tá? Então a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, mas ela precisa estar prevista na lei da entidade federada que nós estivemos tratando, município, estado, etc. Então na compensação nós temos aí o crédito tributário
sendo abatido por uma dívida que a Fazenda Pública tem para com o sujeito passivo. Terceira forma de extinção, transação. Na transação, nós vamos ter uma lei que estabelece determinadas condições para pagamento, para quitação da obrigação tributária. Então, nós teríamos aí uma negociação entre a Fazenda Pública e o contribuinte. Então, ele poderia pagar na forma prevista pela lei. Talvez ele pudesse pagar até com serviços, talvez com cessão de espaço público, sei lá. Um clube esportivo, ele deve tributos para o município. O clube não tem condição de pagar aqueles tributos, mas o clube, ele fala, olha, vocês não estão precisando de piscina, não sei o quê, para as criançadas de projeto social utilizar? Pode fazer isso? Se tiver uma lei autorizando, porque aí é transação, entende? Então a transação, eu não gosto muito da transação porque ela deixa muito livre, assim. É como se o Código Tributário permitisse a transação, mas ele deixasse para uma lei específica, federal, estadual, municipal, né, dependendo de qual for o ente federado que for fazer a transação. Então deixa assim, para a lei estabelecer assim, os limites. E eu tenho uma preocupação de que essa lei seja prejudicial para a Fazenda Pública, não sei, né? Tenho essa preocupação. Mas transação acontece? Sim, pode acontecer, sim. É frequente? Não, mas às vezes acontece. Eu até vi esses tempos atrás, ó, Lei Federal 13.988, de 2020, acho que é de março. Então é uma lei que é relativamente recente, que estabelece para a União Federal casos de transação. Ah, o professor não é muito simpático com a transação, e daí? Está previsto um Código Tributário, se tiver uma lei local, uma lei federal, estadual ou municipal, a transação ela pode ser realizada nos termos daquela lei, viu? Então, basicamente, na transação nós temos uma negociação. E o tributo, ele vai ser, o crédito tributário, ele vai ser quitado assim mediante um determinado modo previsto no termo de transação que vai ser celebrado. Então, quem quiser ver mais assim como é essa transação, um caso concreto, dê uma olhadinha nessa lei federal 13.988 de 2020. Ela é assim bem recente, acho que é de março de 2020. Muito bem. Quarta forma de extinção do crédito tributário, remissão. O que é remissão? Remissão pode falar que é perdão, ou desconto, ou redução do valor do tributo. Aí a Fazenda Pública, por um motivo qualquer, um motivo de política fiscal, motivo às vezes de misericórdia do contribuinte, eu não sei, não é brincadeira não, um motivo assim ela perdoa um valor da dívida do tributo. É muito comum a remissão quando é tributo de baixo valor. Então, às vezes, a pessoa está devendo, sei lá, para a Receita Federal, imposto de renda, ela está devendo R$500. Acha que a União Federal vai ajuizar uma execução fiscal de R$500? Ah. O município, uma pessoa está devendo para o município R$100. Ele vai ajuizar uma execução, o município vai ajuizar a execução de R$100? Não vai. O que vai acontecer com esse crédito tributário? Vai ser extinto, vai ser perdoado. Chama remissão isso. Tecnicamente, quando é o valor do tributo que é reduzido ou perdoado, nós temos a remissão. Tem que estar previsto em lei, tem que ter uma lei estabelecendo isso. Se for a multa, não usa a palavrinha remissão, a gente vai usar a palavrinha anistia, que a gente vai estudar mais para frente, anistia. O próximo vídeo é sobre exclusão do crédito tributário, a gente vai falar da anistia, né, ao lado da isenção. Então, na remissão, nós temos perdão, abate, desconto, redução, não importa o nome que você dê, do valor do tributo devido, certo? Então, o crédito tributário, ele é reduzido ou até extinto, né? Depende se você tem uma remissão total, só que tem que ter uma lei autorizando. Então, por exemplo, para o município não ajuizar a execução fiscal com valor acima, sei lá, de R$300, tem que ter uma lei dizendo, ó, acima de R$300 não vai ajuizar a execução fiscal. Esses valores serão extintos. Vai ser cancelado, vai ser extinto. Né? O crédito tributário vai ser extinto. Tem que ter lei prevendo, não pode ser à vontade do administrador fazendário. Muito bem. Prescrição e decadência.
prescrição e decadência também extinguem o crédito tributário. No caso da decadência, é claro que a Fazenda Pública ela tem que ter constituído antes, porque a decadência é a perda do prazo para efetuar a constituição do crédito tributário. E a prescrição é a perda do prazo para ajuizar a execução fiscal. Ou seja, o crédito já foi constituído. Vamos pensar assim. Se a Fazenda Pública demora muito tempo para constituir o crédito tributário, para fazer o lançamento, aconteceu o fato gerador e a Fazenda Pública demorou, sei lá, mais do que 5 anos para constituir o crédito tributário. Então, houve decadência. Agora, segunda situação, o crédito tributário foi constituído, tem um lançamento. Aí a Fazenda Pública ela demora mais do que 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Aí ocorreu a prescrição. Então, demora para constituir o crédito tributário. Decadência. Demora para ajuizar a execução fiscal do crédito tributário já constituído. Prescrição. Agora, quando a gente fala de decadência, você pode pensar assim, mas se a decadência demora para constituir o crédito tributário, ele não foi constituído então, você vai então extinguir qual crédito tributário? Bom, aí vamos fazer uma parte, né? Vamos supor que a Fazenda Pública ela demorou mais do que 5 anos depois de ocorrido o fato gerador para fazer o lançamento. Sei lá, ela demorou 6 anos, mas ela lançou. Por equívoco, eu não sei, mas ela fez o lançamento depois que já estava decaído, já tinha operado a decadência, já estava caduco. A gente fala decadência ou caducidade, tá? A gente usa mais a decadência, que é a palavra que está no Código Tributário. Caducidade é um termo mais antigo, mas muita gente usa também. Então a Fazenda Pública, ela, apesar de já haver decaído do direito de fazer o lançamento, ela faz. Aí o contribuinte vai lá e reclama, sei lá, entra com uma ação judicial, faz um pedido administrativo, ou o juiz manda, ou a Fazenda Pública reconhece administrativamente. Ela reconhece, o lançamento foi feito sim, mas já tinha havido a decadência. Aí esse lançamento que foi feito com relação a um fato gerador, onde já havia assim, transcorrido um período de tempo superior a 5 anos, eu não vou ficar falando exatamente do termo inicial final, tá? Mas decorreu mais do que 5 anos, mas ela constituiu erroneamente. Aí sim, aí esse crédito tributário foi constituído erroneamente, já tinha ocorrido a decadência, então esse crédito tributário ele vai ser extinto pela decadência. Tem toda a lógica nós falarmos disso. A decadência, ela se opera em 5 anos, tá? 5 anos. 5 anos que serão contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele onde o tributo poderia ter sido lançado. Então vamos pensar assim. 2015, o município deveria ter lançado IPTU da minha casa, mas ele esqueceu, não lançou. Então, fato gerador, 1º de janeiro de 2015, e a prefeitura esqueceu de mandar para mim o carnê de IPTU. Não é mandar, ela não fez o carnê do IPTU. E eu fiquei contente, né? Porque eu não vou pagar. Então não houve lançamento. Quanto tempo que a prefeitura tem para fazer esse lançamento? Então é o IPTU de 2015, tá? Ela tem 5 anos, contar de quando? 1º de janeiro de 2016. Então ela tem 2016 inteiro, 2017, 2018, 2019, 2020, até 31 de dezembro de 2020. Ela pode ainda fazer o lançamento e mandar para mim o carnezinho do IPTU. Então são 5 anos, tá? E a prescrição? A prescrição também, o prazo é de 5 anos. Prescrição. Em se falando de prescrição, tem causas interruptivas, né, da prescrição. Inclusive o Código Tributário ele fala da inscrição no registro de dívida ativa, que ele suspende 6 meses o prazo. Não fala prescrição, não fala interrupção, fala suspensão. 6 meses o prazo de suspensão. Ele suspende por 6 meses o prazo de prescrição. Então a prescrição seria 5 anos e meio, 5 anos e 6 meses. Só que tem um detalhe. Maciçamente o judiciário tem considerado que esse dispositivo ele é inconstitucional, porque isso está na lei de execução fiscal, não está no Código Tributário, viu, gente? Eu não lembro qual que é o artigo, acho que é o artigo 2º, eu não lembro dos parágrafos do artigo 2º da lei de execução fiscal, Lei Federal 6.830/1980.
Lá se diz que a inscrição endividativa suspende o prazo para o ajuizamento da execução fiscal, ou seja, suspende a prescrição. Só que o judiciário diz, opa, está na Lei Federal 6.830, não está no Código Tributário Nacional, então não vale. Então esse prazo de 6 meses, 180 dias, aliás, né, que está no artigo 2º da Lei 6.830, ele não tem sido considerado pelo judiciário. Então nós vamos ter no Código Tributário Nacional, no artigo 174, nós vamos ter casos de interrupção do prazo de prescrição. Depois vão dar uma olhadinha, vão dar uma estudada, né? Mas um dos casos que eu menciono aqui é o ajuizamento da execução fiscal em si. Então, quando se ajuiza em execução fiscal, interrompe o prazo. Na verdade, é o despacho do juiz que recebe a execução fiscal que suspende. Mas o Código Tributário hoje estabelece que esse despacho que determina a citação, ele retroage para a data do ajuizamento, né? Então, esse despacho do juiz, que retroage a data do ajuizamento, ele vai interromper o prazo de prescrição. Bom, vamos agora duas hipóteses que eu acho muito semelhantes. O artigo 156 do Código Tributário trata separadamente, mas a gente vai falar de uma vez só. Extinguem o crédito tributário, a conversão de depósito em renda e a consignação em pagamento. Bom, são duas situações onde o contribuinte ou o responsável tributário ele deposita em juízo um valor e entra com a ação, ele deposita em juízo numa ação judicial. Então ele entra com uma ação, sei lá, uma ação anulatória fiscal, ele deposita o valor da dívida. Depositou, está suspensa a exigibilidade. Depois, se a ação for julgada improcedente, o contribuinte não tinha razão, o juiz definiu, aí a Fazenda Pública vai fazer o quê? Vai pedir esse valor do depósito para pagar o tributo. Então é conversão de depósito em renda. Uma outra coisa muito semelhante que tem é o depósito na ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é julgada procedente e esse valor depositado, por determinação judicial, ele vai corresponder ao pagamento daquele crédito tributário. Então são duas situações em que o contribuinte fez um depósito judicial e numa situação ele perdeu a ação anulatória fiscal e esse depósito é convertido em renda, ou seja, ele vai satisfazer o crédito fazendário, e no outro caso o contribuinte entrou com a consignação e ele ganhou a ação. E nesse caso, aí aquele valor consignado vai corresponder ao pagamento, vai ser correspondente como se fosse o pagamento do crédito tributário. Então são duas situações de extinção do crédito tributário com dinheiro envolvido, mas dinheiro depositado em juízo. Conversão de depósito em renda, quando o contribuinte entra com a ação anulatória, mas ele perde a ação, aí a Fazenda Pública requer aquele dinheiro está depositado para quitar o crédito tributário dela. E no segundo caso, na consignação em pagamento, o valor que foi depositado lá foi consignado, né? Depositado, consignado, o contribuinte ganha a ação e a Fazenda Pública é obrigada a receber aquele valor em pagamento do tributo. Então são dois casos semelhantes. Outro caso, pagamento antecipado e homologação do lançamento. Bom, faz sentido, né? O tributo tem que ser recolhido até tal data. Sei lá, o tributo tem que ser recolhido até 31 de julho. Mas o contribuinte já tem conhecimento disso no começo do mês de junho. Ele pode pagar. Ele pagando, aquela obrigação quitada já... Aquela obrigação tributária já está quitada, foi quitada, né? Homologação do lançamento. Naqueles casos que nós estudamos em outro vídeo, lançamento por homologação. Aí o contribuinte, ele recolhe o valor lá, ele faz o recolhimento de tanto. Aí dentro do prazo de 5 anos, a Fazenda Pública constata que está certo e homologa. Também extingue o crédito tributário. Decisão administrativa. O contribuinte apresentou uma impugnação ou a Fazenda Pública de ofício descobriu que tinha feito o lançamento errado. Acontece. Eu, como procurador, já dei parecer em casos assim. A Fazenda Pública descobriu que lançou errado, monta um processo administrativo, consulta o setor jurídico e depois, tendo um parecer favorável, ela cancela o tributo. Então, tinha um crédito tributário indevidamente lançado e a Fazenda Pública, ela cancela aquele tributo, ela vai extinguir aquele crédito tributário. Mas atenção, hein? Lembra do artigo 141 do Código Tributário Nacional, que falamos em outro vídeo. O parecer jurídico, a extinção tem que estar certinho dentro da lei, viu? Senão, quem
passar a caneta, quem der o aval assinando vai ser responsabilizado pessoalmente pelo valor do tributo cancelado. Então, decisão administrativa. Também a decisão judicial que foi transitada em julgado, só depois de transitado em julgado. Então, tiver uma ação anulatória, aí o juiz fala, não, aquele crédito tributário está indevido, eu estou anulando. A Fazenda Pública vai apelar, vai isso, vai aquilo, não importa se é efeito suspensivo ou não. Só depois de transitar em julgado, às vezes demora anos e anos e anos e anos e anos e anos, porque vai às vezes até para o STF, só depois que estiver transitado em julgado é que a Fazenda Pública vai extinguir o crédito tributário. Ah, e até lá? Até lá o crédito tributário vai estar suspenso, né? Não vai ter prejuízo para o contribuinte. E por fim, a dação em pagamento. O que é dação em pagamento? É a entrega de um bem em troco da dívida. Tem que ter uma lei específica prevendo isso, viu? Então a pessoa ela não tem como pagar o valor tal, mas ela vai entregar um bem. Então vamos supor, ela vai entregar um imóvel. Então a pessoa está devendo valores e tal, mas tem uma lei que prevê para pagar os tributos para a fazenda, pode usar imóvel. Então vamos supor que seja aprovada uma lei municipal dizendo que a pessoa pode entregar um imóvel para quitar suas dívidas. Pode acontecer. Aí a lei vai estabelecer, né, como que vai ser avaliado o imóvel, como que vai ser feito, etc. Né? Então, dação em pagamento é a entrega de um bem, geralmente imóvel, para pagamento de um tributo, tá certo? Não é pagamento porque não é feito em dinheiro, né, mas equivaleria. Bom, então são esses os casos de extinção do crédito tributário. Agora uma palavrinha. Pagamento indevido. Se alguém pagou indevidamente o tributo, tem direito a devolver, tem direito a receber em devolução o valor que foi pago de forma indevida. Pagou errado, tem direito a receber de volta. Então o Código Tributário fala isso entre os artigos 165 e 169. 165 e 169. Ele vai falar sobre isso. São vários os casos em que isso pode acontecer. Eu já vi acontecer isso acontece com certa frequência em IPTU, na prefeitura. Chega o carnê do IPTU e vamos falar assim, o esposo, né? O esposo colocou em débito conta corrente. Só que chegou e está sossegado, deixa o carnê lá em cima. Já tá débito automático, né? Está descontando a conta dele. Aí a esposa vê o carnê e vê lá, meu marido não pagou. Pega o carnê, guarda, vou fazer uma boa ação. E todo mês vai lá e vai pagando uma parcelinha do IPTU. O que está acontecendo aí? Débito automático e mais o pagamento à parte. A prefeitura está recebendo 2 vezes. Às vezes descobre, viu? Às vezes acontece isso, o contribuinte nem descobre. Ele nem sabe que está fazendo isso. Então ele pagou errado. Pagou 2 vezes, né? Então se pagou 2 vezes, tem direito de pedir administrativamente a devolução. E se a prefeitura não devolver administrativamente, entra com ação judicial. Dá para entrar em pequenas causas, tá? Lei Federal 12.153 de 2009, né? Juizado Especial da Fazenda Pública. Mas é só no caso de pagamento indevido porque pagou 2 vezes? Não. De repente a pessoa está recolhendo um tributo e esse tributo está pagando o tributo, aí depois de alguns anos, não, vou entrar na justiça, porque eu acho que é inconstitucional. E a pessoa pode ganhar na justiça, ela tem direito a não só não pagar mais dali para frente, como receber de volta aquilo que ela pagou indevidamente. Por que é indevido? Porque era inconstitucional. Então, não importa qual o motivo. Se o pagamento foi indevido, então é pertinente a devolução. Agora, atenção para esse pagamento indevido, tem que ver o motivo, não é? Inconstitucionalidade, marido ou mulher pagou, tal. Tem vezes que não comporta devolução. Por exemplo, eu vi esse caso acontecer, 2 imóveis, um pertinho do outro, vizinhos, por algum motivo, eu não sei qual, durante anos e anos, o carteiro, quando ia entregar o carnê do IPTU, ele trocava o carnê da casa A, ele punha na caixa de correio da casa B, e o da casa B na casa A. O fulano de uma das casas percebeu isso que estava errado, falou, vou esperar. Ficou quieto. O vizinho dele pegou o carnê, mas não percebeu que estava errado, foi lá e pagou. Aconteceu isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E o fulano lá do errado, quietinho, né? Opa, alguém tá pagando, que bom. Ninguém tá me cobrando IPTU, que maravilha, né? Aí, de repente,
o fulano lá que achou que estava pagando IPTU da casa dele recebe citação numa execução fiscal. E vai lá todo bravo, né, na prefeitura. Ah, ó, eu tô pagando IPTU, tá aqui, tá tudo certinho meus carnês. Aí a pessoa olha aqui, fulano de tal, o senhor? Não, não sou eu, não. Imóvel tal, esse? Não, meu imóvel... Não, o senhor tá pagando errado, então. Aí vale aquele ditado, né, daquele livro de direito civil, eu não lembro mais qual que era, não lembro qual que era o autor. Eu não lembro qual que era o autor do direito civil, eu não lembro mais. Mas ele falava assim, quem deve a Pedro e paga a Gaspar, 2 vezes deve pagar. Então ele pagou errado, né? Ele pagou errado, e nesse caso não vai ter a repetição de indébito, né? Não é um dos casos previstos em lei. Ele pagou de forma equivocada, ele fez o pagamento em nome de terceiro, né? Bom, e por fim, dá uma palavrinha sobre o artigo 164 do Código Tributário Nacional, que prevê a consignação em pagamento. Consignação, ou seja, aí a gente tem uma ação judicial. A gente viu consignação, peça jurídica, peça prática, viu? Gravei um vídeo disso. Na consignação em pagamento, nós temos uma das situações previstas no artigo 164, é consignação em matéria tributária, tá? Então, é diferente da consignação no processo civil, aquela consignação prevista no processo civil. Inclusive, não tem aquela fase pré-judicial, onde deposita num banco, manda notificação, não tem nada disso. Aqui você já entra direto com a ação judicial depositando o valor. Bom, quando que cabe a consignação em pagamento judicial? Só nos casos previstos no artigo 164. Quais são eles? Recusa da Fazenda Pública receber o tributo. É difícil, né? Mas pode acontecer. Subordinação do recebendo um tributo ao pagamento do outro. Isso já é mais comum. Eu recebo o carnê do IPTU, mas tem lá IPTU e taxa de coleta de lixo. Aí eu só quero pagar o IPTU ou só taxa de lixo. Aí a prefeitura, não vai, ou paga os dois ou não paga nenhum. Eu posso entrar com a consignação em pagamento. Porque não existe uma lei que subordina o pagamento de um tributo ao outro. Ou penalidade, né? Ou penalidade. Ah, só vai pagar, se eu tenho uma multa aqui, você só paga o tributo se pagar a multa. Não pode. A mesma coisa. Às vezes a pessoa quer pagar aquela taxa de licenciamento do carro, do veículo, taxa de licenciamento, não, licenciamento é uma taxa. Aí diz, não, tem multa de trânsito, só paga taxa de recolher as multas de trânsito. Não, se eu quiser, eu posso entrar com consignação em pagamento do valor da taxa para licenciar o veículo, viu? Artigo 164, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Você está subordinando o recebimento do tributo ao pagamento de penalidade. Subordinando o recebimento da taxa, né, do veículo lá, do licenciamento, ao pagamento de penalidade, são as multas de trânsito. Não pode. Fazenda Pública faz isso? Faz, mas não pode. Depois, 164 aí no CTN. Subordinação do recebimento do tributo ao cumprimento de exigência administrativa e legal. Por exemplo, a empresa quer pagar o tributo, mas ela não atualizou seu cadastro, ela não fez adesão ela não fez assim, não atualizou seu cadastro, mudou de endereço e tal. Aí a Fazenda Pública fala, não, você quer pagar? Não, você pode pagar, mas só depois de você atualizar o seu cadastro. Está desatualizado aqui, então eu não vou aceitar o seu pagamento. A lei não prevê isso. Então é caso de consignação também. E por fim, a exigência por mais de uma pessoa de direito público do mesmo tributo com relação ao mesmo fato gerador. Isso é muito comum em ISS, viu? Então vamos supor, uma empresa com sede em São Paulo, ela é inscrita lá em São Paulo para recolher o ISS, ela é cadastrada lá, ela vai prestar um serviço em Presidente Prudente. Aí aqui em Presidente Prudente a prefeitura ela exige, opa, eu quero receber o ISS. Mas a de São Paulo também exige, opa, eu quero receber o ISS desse serviço que você está prestando lá em Presidente Prudente. Então, sobre esse mesmo fato gerador aqui, serviço prestado em Prudente, o município de Prudente quer receber o ISS e o município de São Paulo também. E o contribuinte fazer o quê? Pagar 2 vezes? Não. Contratar um advogado, ver o valor do imposto, do ISS. Prudente 80, lá é 100. Então deposita 100, tá? Ele vai ver o valor do imposto e vai entrar com a ação de consignação em pagamento. Não tem como perder. Aí o juiz vai dizer, opa, é o município Prudente. Não, é o município de São Paulo. Alguma Fazenda Pública vai sair perdendo, né? Porque não tem como ele pagar para as duas.
Tem uma ação, consignação em pagamento, quando tem duas entidades fazendárias exigindo, eu não vejo como dar errado, como ser julgado improcedente, viu? Se for improcedente para São Paulo, é procedente para Prudente, e vice-versa. Então, pessoal, esses são os casos de extinção do crédito tributário. Leiam, estudem, se tiver dúvida, manda pelo Aprender, se tiver comentário, manda pelo Aprender também. E brigadão para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Estou fazendo com muito gosto esses vídeos, hein, pessoal? Um abração a todos e bons estudos!